E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Nós estamos retornando com o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Para você participar conosco, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá nós deixamos um post, você pode responder a questão: o que é matéria escura? Você sabe o que é matéria escura? Então, escreva para a gente. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O telefone é 0 operadora 11 996 43 3827. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta para vocês, não foi, André? Isso mesmo, Solange. Eu vou repetir a pergunta. A Solange vai ler para você, você vai ver a pergunta na tela. Essa forma é constante ou variável? Kardec está querendo saber a forma das moléculas, não é? Ele fez uma pergunta anterior e os espíritos responderam sobre as moléculas, a maneira delas serem. E agora ele quer saber se a forma que as moléculas têm é constante ou é variável. Vamos então agora ver na tela. O Everaldo vai pôr para a gente a resposta que os espíritos deram a essa pergunta. Vamos lá, Solange. Constante para as moléculas primitivas e variável para as moléculas secundárias, que são somente aglomerações das primeiras. Porque tudo aquilo a que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. Olha que interessante. A forma constante é da molécula básica, é da matéria primitiva, que ela é fixa, ela tem a sua estrutura inalterável. Mas todas as outras que decorrem daquela primitiva, como você vê no texto, veja só, tudo que vem depois trata-se de uma variação da molécula primitiva. Portanto, essas moléculas que ele chama de secundárias, elas são variáveis na sua forma, porque são apenas aglomerações, são reuniões das primeiras, que se reúnem misturando-se de outras maneiras. Porque aquilo que nós chamamos de molécula, como diz o texto, ainda não é a molécula primitiva. É apenas uma das variações daquela que é a mãe de todas as moléculas. Agora você pode ir para a questão 35, Solange. O espaço universal é infinito ou limitado? Bom, já que existem, como você está vendo aí na pergunta de Kardec, a noção de que a matéria que nós conhecemos ela é apenas um pedacinho da matéria verdadeira, aquela que está numa situação muito diferente, que nós não entendemos como ela se estrutura, que nós conseguimos toda a matéria densa, decorrente dessa matéria primitiva, que os espíritos disseram assim: se vocês pegassem a matéria primitiva, vocês iam achar que aquilo não é matéria. Vocês estão tão acostumados com uma matéria que tem tamanho, espessura, volume, peso, massa, que vocês iam, não, isso não é matéria, isso é um fantasma, isso é uma coisa assim do outro mundo. Mas isso ainda é matéria. Então Kardec, pensando, ele olha para o cosmos, vê aquela imensidão. Onde será que estão todas essas construções de matéria que a gente não vê? E aí ele então faz a pergunta para os espíritos exatamente neste sentido. O universo, aquilo que parece um espaço vazio, aquilo que... Não, vejam só, não se estava falando ainda nessa época de viagem para a Lua, de aviões, não existia avião. O avião veio a ser inventado em começo do século XX, finzinho do século XIX, começo do século XX, ninguém falava. Quando muito tinha algum balãozinho lá, mas ainda assim não eram experimentais, mas pensaram que estava fora dos limites da Terra. Kardec, então, veja só como ele está instigando os raciocínios. Ele pergunta, o universo, esse espaço universal, ele é infinito ou ele tem limite? Porque a matéria tem limite, a matéria tem dimensão, ela tem uma coisa que a contém, mas o universo, ele é infinito ou ele é limitado? É a pergunta 35. Acompanha aí. E agora a gente vai ver a resposta que os meninos vão colocar pra gente na tela, para você acompanhar o que os espíritos disseram. Infinito, ponto. Infinito.
Supondo que fosse limitado, deveria perguntar: que haverá para lá de seus limites? Veja só, então vamos por partes. Deixa na tela, Everaldo, para a gente ir por partes e explicar. Primeiro que o universo, segundo os espíritos, ele não tem fim. E aí, eles continuam ponderando. Se fosse limitado, o que haveria depois? Não é? Se você tivesse uma tábua que está na parede, você fala, essa tábua é infinita, então você não tem nenhum lado, nem outro, nem cima, nem embaixo. Mas se existisse limite, o que vem depois da tábua? Onde que ela está presa? Não é? Então isto confunde a razão. Bem eu sei, dizem os espíritos. Continua, Solange, na leitura. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Essa noção de universo infinito, ela precisará de uma mente mais aberta para chegar a esta definição, ou definir é pôr limite, não é? Você põe um fim. A palavra definição cria uma cerca em volta de determinado conceito para enquadrar. É difícil que nossa mente, que está acostumada a fazer isto, definir, colocar fim para compreender a verdade, que nós consigamos qualificar ou entender o que não tem fim. Você não consegue definir o infinito. Exato. Por isso que eles estão dizendo que a nossa mente, ainda nesse mundo que nós estamos vivendo, nós somos dotados de uma inteligência, mas que ela ainda tem certos limites para compreender espaços de cogitação muito mais difíceis para o nosso momento. Vamos compreender isso mais adiante, mas a nossa razão nos explica. Se você tivesse fim no universo, ele seria algo que estaria dependendo de outro algo, não é? Você precisaria de um sustentáculo para que esse universo existisse. Alguns pensam assim, o universo é uma bolha que está sendo soprada, uma bolha de borracha e vai se expandindo. Ah, se você está na superfície da bolha, você faz parte da borracha. Mas, e essa bolha está onde? Ela está pendurada no ar? Ela está sustentada por alguma força que está fora dela para que ela exista? Estas são as nossas preocupações racionais. Nós sempre precisaremos de uma coisa por trás para sustentar outra. Por isso que os espíritos nos dão essa resposta. Ele é infinito. E nós precisaremos explicar, se ele fosse finito, o que estaria esperando depois, o que viria depois dele, quando ele acabasse. Mas nós perceberemos que isto só vai ser possível compreender-se melhor quando a nossa inteligência estiver com uma amplitude de ideias mais vasta, para que isso possa fazer sentido. Mas os espíritos garantem que o universo não tem fim. E agora tem a pergunta seguinte. Vamos em frente. Pergunta 35. Que na verdade é um comentário de Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há e assim gradativamente, até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Porque as pessoas pensam, não, depois que acaba o universo não tem nada. O nada é o quê? É o vazio? Mas o vazio é alguma coisa. A existência do vazio significa existir alguma coisa, que não tem nada, mas existe. Então o existir, ele está contido no universo. Fora dele não há nada. Ou se houver alguma coisa, ainda é coisa, mesmo que seja vazia. Por isso que eles estão dizendo isso. Embora se considerasse vazio o que venha depois do universo, o vazio ainda é alguma coisa, que teve que ser criado. Então, por isso que ele diz no comentário que a nossa lógica nos aconselha e nos encaminha para um entendimento de um universo sem fim. É muito simples quando a lógica pode ser usada para percebermos que não pode haver limites para aquilo que nós chamamos de universo, porque senão alguma coisa além dele poderia existir. Agora, só para você ter um aperitivo,
Existem multiversos. A ciência está trabalhando hoje com outros universos paralelos, chamados assim, numa possibilidade múltipla. Mas nós não vamos tratar disso porque não é assunto do Livro dos Espíritos. Exatamente, André, exatamente. Nós temos mais um bloco... uma perguntinha, vamos deixar a pergunta não próxima? Não temos tempo, Solange, olha okay. O cronômetro. Vamos lá, realmente. Então, antes do nosso intervalo, vamos fazer um convite a você para que você conheça os títulos, a promoção da Mundo Maior de livros. Que tal presentear com livros nesse final de semana? É tão bom recebermos um livro de presente, um livro de qualidade, em que abre uma porta, uma janela para você conhecer uma nova história, você adquire conhecimentos e alimento para sua alma. Então, presenteie um livro. Basta acessar www.mundomaior.com.br e participar, desfrutar das promoções ou através do telefone 0 operadora 11 49665775. Nós iremos para um breve intervalo, já estaremos de volta.